Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de HTML, CSS e JavaScript. E nessa primeira aula nós vamos aprender a fazer a nossa estrutura de pastas, a configurar o nosso VS Code, deixar tudo preparado para começar a nossa programação. Então, bora lá comigo! Como o nosso projeto é relacionado, nosso tema é de uma lanchonete, então nós acabamos dando o nome de MD Lanches, tá? Então eu vou criar minha pastinha aqui. Escolha um diretório da preferência de vocês, tá? Eu escolhi aqui dentro de documentos mesmo, então vou vir aqui em pastas e vou pôr o nome MD Lanches. Então esta é a minha pasta raiz do projeto. Ok? Aí, para facilitar, basta eu clicar aqui na minha pasta e arrastar para o meu VS Code. Então, estou aqui com a minha pastinha criada, minha pasta raiz do meu projeto. Agora eu vou criar a estrutura dela. Então, aqui dentro, o que eu preciso? Vou criar aqui, ó, ou você vem aqui pelo íconezinho, New Folder, ou botão direito, New Folder, como você preferir. Então, eu vou vir aqui a primeira pasta. Eu vou definir da seguinte maneira: Assets. Dentro de Assets, aí eu vou ter toda a minha estrutura. Então, a pasta do CSS, a pasta das imagens, ela ficou fora aqui da Assets, tá? Então, ela tem que estar aqui dentro, ó, se certifiquem de estar aqui dentro. Então, CSS, a minha pasta de imagens. Dentro aqui ainda de Assets, a minha pasta JS, que vai ser para o JavaScript, então tá aqui, e aqui o meu arquivo HTML, então aí já está fora, ela vai estar na raiz da minha pasta MD Lanches. Então vou vir aqui, como é um arquivo, mesma coisa, ou clica aqui no íconezinho, ou botão direito, New File, ok? Então vou vir aqui, index.html. Então, está aqui a minha estrutura de pastas necessária para a gente poder começar a codificar, ok? Dentro do documento HTML, eu já vou deixar a minha estrutura pronta. Então, basta digitar a exclamação, Enter, e eu tenho toda a estrutura HTML já previamente pronta aqui. O que eu vou alterar? Aqui na parte da linguagem, vou colocar para português. No título, eu já vou deixar o nome do meu site. Então, eu dei o nome de MD Lanches, ok? Então, a princípio, está aqui. Vou salvar toda a minha estrutura básica, tá? Então, comecei aqui com a estrutura básica do HTML. Ok, pastinhas prontas. Antes da gente começar a programar, eu vou configurar, vou ensinar vocês a colocarem algumas extensões que nos vão ajudar e muito na parte da codificação. Então, olha só, entrem aqui na parte de extensões do VS Code e a primeira que você vai instalar, então pode colocar aqui. Normalmente, o que vocês mais gostam é a questão de temas. Então, os temas mais usados hoje. Lembrando que isso é um gosto, tá? Então, eu recomendo que vocês testem cada tema e ver aquilo que você mais vai se adaptar. O mais usado hoje, né, pelos devs, é o tema Drácula, que é este aqui, ó. Quando você abre aqui essa extensão, então aqui ele te mostra como que é a visualização. Então, olha a cor de fundo, como que vai ficar a parte de cores do código. Ok, gostou? Você vai vir aqui e vai dar um install, tá? Hoje eu tenho preferência, eu já usei muito o Drácula, mas hoje eu estou com a preferência pelo Omni. Então, basta digitar aqui, ó, Omni, é esse aqui, tá? Então, o visual dele, tá, é este aqui, que é do pessoal da Rocket City. Então, eu gostei bastante. Neste momento, eu estou usando este tema. Então, você vai escolher qual que você prefere. Gostou? O meu já está instalado. No caso de vocês, pode aparecer aqui o botão Install. Só clicar e já está instalado. Então,
primeira extensão. E aí você vai ter este visual. Segunda extensão, que vai nos ajudar muito. Live Server. Este aqui, tá? O meu já está instalado, tá? O que esta extensão vai nos ajudar? Ela vai permitir, ela cria um servidor e aí o que vai acontecer? Quando nós estivermos digitando o nosso código, no momento que nós salvarmos o código, ele já atualiza no navegador. Então, isso vai nos economizar aquele F5 para ficar atualizando a página para ver as alterações que nós fizemos no código. Então, basta clicar aqui no de vocês, Install, simples assim, e ele já vai estar preparado. Quando você tem um documento já HTML aberto, você vai dar aqui, ó, botão direito, e ele já habilita aqui para você, ó, abrir com Live Server. A partir do momento que você clicar, ele vai abrir em um navegador, ok? Então, tá aqui o navegador. E você vai conseguir acompanhar as atualizações de forma automática. Então, novamente, eu não preciso ficar dando o F5 ali para ficar atualizando a minha página. Então, essa aba do navegador a gente não fecha, a gente deixa ali e vai alternando aqui na nossa barra, ok? Bom, vamos lá. Live Server. Qual mais? Parte de... Se vocês repararam aqui no meu, ele tem uma série de ícones na frente de cada arquivo ou pasta. Então, isso daqui, visualmente, nos ajuda bastante a identificar, né, o que tipo, se é uma pasta, que tipo de arquivo que nós estamos trabalhando. Então, o que vocês podem instalar aqui, ó? Vocês podem colocar o VS Code Icons, que é este daqui. No momento, eu não estou usando o VS Code, tá? É só dar um install e ok. No momento, eu estou usando o Material Icon, tá? E eu estou usando este aqui. Muda um desenho, uma coisinha ou outra. Então, aqui, ó, para vocês darem uma olhada, para cada tipo de arquivo, software, ele põe os ícones referentes, tá? Então, aqui você dá uma olhada. Gostou? Faça uma instalação. De novo, é critério de cada um, tá? Ok. Então, aqui dentro, eu tenho algumas extensões já instaladas. Outra que também é interessante que vai nos ajudar. Esta daqui, ó. Então, no meu caso, ela já está instalada, né? Mas vocês bastam digitar aí, ó, Color Highlight. Essa daqui também, só clicar no botão Install. O que ela vai fazer? Quando nós colocarmos uma cor, digitar lá a nossa cor, ele já vai indicar qual é a cor que a gente está usando. Não vai ficar apenas o código. Então, isso visualmente nos ajuda bastante. Qual é a cor que nós estamos usando ali, tá? Então, só dá um install certinho. Outra extensão muito bacana é essa daqui, ó. Image, né? Preview. Esta daqui. Para que ela serve? Só dá um install também. O que vai acontecer? Com esta extensão ativada, cada imagem que nós chamarmos para o nosso site, ela vai ficar indicada uma miniatura, um íconezinho à frente da chamada da imagem. Então, isso é legal porque a gente tem garantia que a gente está chamando a imagem correta. Então, a gente vê as miniaturas, né, na frente do código. Isso também fica uma coisa bem bacana, tá? Aí, mais uma extensãozinha. Essa daqui vai nos ajudar, assim, muito, tá? Para a parte da codificação. A extensão é essa daqui, ó. Mobile View. Basta dar um install também. Qual a grande vantagem? Nós vamos trabalhar com o esquema de programação mobile first,
tá? Que eu já vou explicar. Então, olha só como que fica a nossa tela. Nós vamos ter o código e nós temos a simulação, tá? De um celular na lateral do seu código. Então, conforme a gente for programando, a gente já vai vendo como que vai ficar nos dispositivos móveis. Isso é fantástico, tá? Então, para você aqui, dá um install, ok? Só isso, e daqui a pouco eu já mostro aqui na tela, tá? Como que ele vai ficar. Então, para você entender por que trabalhar com mobile first, tá? Primeiro, nós vamos nos preocupar com o conteúdo para dispositivos móveis e depois nós vamos adaptar o nosso design para as telas maiores, como tablets, desktops, tá? Qual a vantagem disso ou vantagens disso? Primeiro, desempenho. A gente consegue desenvolver para dispositivo móvel desde o início, garante que o nosso site seja mais rápido, leve e rápido, tá? Hoje em dia, os dispositivos móveis, eles costumam ter condições de internet mais lentos, mesmo que hoje os nossos celulares, né, estão cada vez melhores, mas eles têm condições de internet mais lentas e o menor poder de processamento, comparado com os desktops. Então, priorizar essa performance é importante, tá? Segundo ponto, melhor experiência do usuário, tá? A parte de UX. Porque começar com uma tela pequena força nós designers a focar nos elementos essenciais e na usabilidade. E isso vai ajudar a evitar o excesso de informações e funcionalidades desnecessárias, resultando numa experiência mais limpa e direta, tá? A parte também da SEO, Search Engine Optimization, ou seja, a otimização dos motores de busca, de pesquisa. Então, isso vai fazer com que os sites priorizem, né, com boa experiência, os dispositivos móveis em seus rankings. Então, isso vai melhorar bastante a visibilidade do nosso site. E também um outro detalhe, design responsivo eficiente. A partir de um design mobile e escalar ele para telas maiores é mais fácil e eficiente do que o contrário. Tá? Garante que o nosso site funcione bem em todos os dispositivos, sem comprometer a nossa qualidade, ok? Bom, extensões instaladas, tá? Agora nós vamos começar a fazer a programação. Caso seja necessário mais alguma extensão, eu vou colocando ao longo das nossas aulas, tá? Então vamos lá. Então, vou sair daqui da parte de extensões, vou voltar para o nosso código. Então, aqui, dentro aqui do nosso HTML, nós vamos começar a configurar. Primeira coisa que eu vou colocar é o nosso íconezinho que aparece na barra do navegador, tá? Então, é o chamado favicon. Então, nós vamos colocar aqui. Todas as imagens desse nosso projeto, elas vão ser disponibilizadas, vai estar o link aqui abaixo, tá? Você vai clicar e vai conseguir baixar todas as imagens que eu estou utilizando, já nos tamanhos todas certinhas, tá? Toda a parte de adaptações já foram feitas, então para facilitar o nosso desenvolvimento. Então, com a sua pasta aí, você já pegando as imagens, tá? Você extrai as suas imagens direitinho. A minha eu já deixei aqui separadinha. Então, são essas imagens que vocês vão ter direito para poder baixar, ok? Então, todas essas imagens, vocês vão selecionar, copiar e colocar aqui dentro da pasta IMG. Tá? Então, tá aqui, ó, todas as nossas imagens. Então, clicando, vocês vão ver que tem as imagens, ó, todas que eu selecionei, tá, para o nosso projeto. Então, tá aqui, tudo dentro de IMG. Bom, então, vamos começar a fazer a nossa estrutura. Então, a primeira que eu falei, eu vou colocar o favicon. Então, dentro aqui do nosso
nosso head, que é o nosso cabeçalho. Então, nós vamos começar a fazer a inclusão das imagens. Nesse caso aqui, eu gosto de deixar tudo comentado, tá? Então, vou deixar sempre o título, né, comentado, para saber o que eu estou fazendo. Então, aqui vai ser o favicon. Ok? E para fazer o link, então, link, só buscar aqui favicon, tá aqui. Ele traz o padrão, o meu, ele está aqui, só que eu estou usando formato SVG, é este ícone aqui, ok? Vamos lá, deixa eu fechar essa tela. Então, aqui eu vou fazer a chamada do meu ícone. Então, minhas imagens, elas estão dentro de Assets, dentro da pasta IMG, e aqui eu localizo o meu favicon, ok? Ó, este é o Image Preview. Então, para cada imagem que nós inserirmos o projeto, ele mostra essa miniatura. Isso ajuda bastante na nossa visualização para saber se realmente a gente chamou a imagem correta, né? Se está tudo certinho, tá bom? Então, tá aqui, nossa primeira imagem do nosso ícone. Ok, para a gente ver como é que está ficando, se está tudo ok, então vamos usar aquela extensão do Live Server. Então, aqui, botão direito na sua tela, abrir com Live Server, ok? Ele já vai abrir aqui na sua tela. Aí, olha só, não tem nada, porque nós não colocamos nada, e aqui está o íconezinho que nós acabamos de inserir, o nosso favicon. Então, a nossa miniatura está aqui em cima, tá certo? Ok, então vamos lá dando continuidade. Próxima coisa que eu vou configurar aqui, que eu vou deixar preparado, é o nosso link do CSS. Então, logo aqui abaixo, vou pôr em comentário, né, como eu falei. Então, aqui eu vou pôr CSS. Então, aqui vai estar o nosso link. Então, link. Aqui ele traz na raiz, só que o nosso CSS, ele está dentro da pasta Assets, que está dentro do CSS. Eu não criei ele ainda. Então, antes de fazer a chamada aqui, nós vamos criar o nosso arquivo. Então, aqui, botão direito em cima da sua pasta, New File, que é um novo arquivo, e aqui a gente vai colocar style.css. Então, nosso CSS preparado. Então, aqui eu vou só fazer a alteração. Então, ele está dentro de Assets, CSS e Style. Então, salvei. Então, tá aqui o meu arquivo já preparado. Na hora que nós começarmos a colocar o código, ele já está configurado para o nosso HTML. Tranquilo? Bom, o que mais que nós vamos fazer? A parte de fontes, eu já escolhi a família de fontes que eu vou trabalhar. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês qual vai ser as duas fontes que eu escolhi. Novamente, fica a critério de cada um, né, alterar ou não essa família de fontes. Então, para isso, abra no seu navegador Google Fontes, tá? Então, vamos lá. O meu já deixei aqui aberto, né, para poder adiantar. Então, tá aqui, Google Fontes. Quais são as fontes que eu vou estar utilizando neste projeto? A principal aqui, a base de tudo, vai ser a Roboto, que é essa daqui. Caso não esteja aparecendo para você, é só digitar Roboto, que ele vai trazer, ok? Então, eu quero esta daqui, a Roboto. Então, vou clicar. Ele vai mostrar, tem uma série de estilos. Essa é a mais usada, né, para sites, porque é uma letra legível, né, fica de forma bem clara para o usuário. Então, venho aqui no botãozinho, vou pegar esta fonte. Ok, eu consigo escolher ainda alguns estilos. Então, vamos lá. Venho aqui no botão e vamos escolher os estilos. Então, olha só, o que eu escolhi? Eu vou desabilitar essas opções aqui. Eu quero a regular
400. Olha que ele vai gerando o código aqui para mim, tá? Então, eu tenho a regular 400 e eu quero apenas aqui a 500. Então, selecionei as duas, tá? Obviamente, se você quer trabalhar com outros estilos, basta fazer a seleção. Conforme você vai marcando, ele vai incluindo aqui no seu código, tá? No meu caso, eu estou usando a 400 e a 500 da Roboto, ok? Lembrando, quanto mais alto este número, mais negrito, né? Mais destacado, mais forte vai ser a cor, ok? Bom, esta é a primeira, tá? Volto aqui na parte de fontes e agora a outra que eu escolhi chama Rubik, tá? Esta daqui, aqui, só basta selecionar, né? Clicar nela. Venho aqui no botão, pegar a fonte, no código e ok. Aqui eu deixei, tá? Praticamente o padrão dela. Então, se eu deixar um único valor, ela pega só o regular 400, tá? Aqui eu escolho apenas um deles. Então, no caso, eu deixei para pegar. Então, ele vai pegar de 300 até 900, ok? Então, ele vai gerar o código aqui. Então, o primeiro da Roboto e a seguinte, Rubik, tá? Com todas o código. Então, eu vou querer esse código aqui. Bom, as fontes escolhidas, então agora eu vou precisar do código que ele gerou para mim. Então, eu venho aqui, tá? Nesta parte aqui do código, ó, copiar o código, tá? Então, basta eu selecionar aqui, ó, copiei, código copiado. Feito isso, nós vamos lá para o nosso VS Code. Dando sequência, então eu venho aqui, logo abaixo do meu CSS, e eu vou colocar, e aqui é o meu link do Google Fontes, ok? E eu vou só colar tudo que nós copiamos lá do Google Fontes. Então, tá aqui, tá? Então, já fizemos o nosso favicon, então tá aqui o meu link. Colocamos o link do CSS, que está aqui. Colocamos o link do Google Fontes, que é tudo isso daqui, tá? E está faltando um pequeno detalhe agora para a gente começar a parte do nosso menu. Olha só, eu vou usar o preload de imagens no HTML. Para quê? É uma técnica que a gente utiliza para carregar as imagens de forma antecipada no navegador. Então, antes que elas sejam realmente necessárias para a renderização das páginas, elas já vão estar lá reservadas, tá? Para que isso? Para melhorar a performance e, novamente, a experiência do usuário. Especialmente, né, no casos onde as imagens são mais críticas. Então, imagina só, o nosso site ele vai carregar com aquele banner, se vocês lembrarem do visual dele, ele abre um banner com uma animação, um hambúrguer caindo tomate, a batata, alface, né? Ele faz toda aquela animação. Então, já imaginou, no momento dessa animação, acontecer algum problema, uma demora para poder fazer a renderização da página, para fazer o carregamento dessas imagens, e aí não vai ser bacana. Então, neste caso específico, que eu preciso de um carregamento rápido, tá? E fazer com que o navegador priorize este carregamento, então eu vou usar o preload, tá? Só que fique atento ao seguinte, o uso excessivo também pode sobrecarregar a nossa rede. Então, a gente tem que usar com uma certa moderação em apenas com imagens que a gente realmente precisa e que vai impactar a experiência inicial do usuário. Combinado? Então, vamos lá. Vamos lá configurar o nosso preloader, tá? Então, dentro do header ainda, vou colocar logo abaixo, né, do link do Google Fontes, padrão, vou colocar aqui preload, tá? Então, o nosso preload está aqui configurado. Preparado, aliás, né? Então, vamos lá.
link, rel, preload, as image, e vou buscar agora a minha imagem que eu quero fazer esse pré-carregamento, tá? Lembrando, né, as nossas imagens estão todas dentro da pasta Assets, então eu venho aqui, Assets, IMG, e a primeira imagem que eu vou carregar, a animação que ela está preparada lá pro nosso banner, é um hambúrguer, tá? E ele tem um designer em volta dele, tá? Então, esta primeira imagem, ela é chamada, vamos ver aqui, é o banner BG, tá? Esse banner BG, ele é, vou pegar aqui que fica mais fácil porque ele é clarinho. O banner BG, vamos achar aqui, é essa estrutura aqui. Então, meu hambúrguer vai ficar ao centro e essa imagem em volta, tá? Então, essa é uma parte da animação. Então, ok. Então, a primeira aqui, vou buscar, né, a minha primeira imagem e aqui eu vou colocar o tamanho da mídia, tá? Então, eu coloquei aqui o tamanho mínimo, comprimento, né? Width, o comprimento mínimo, 768 pixels. Ok? Fechei aqui. Então, esse é o meu primeiro carregamento. Tá? Então, tá aqui a minha primeira imagem que eu já quero fazer o pré-carregamento. Qual é a segunda da minha animação? Então, tudo que compõe o meu banner, tá? Então, na sequência, vou chamar novamente, mesma coisa, tá? Link rel, preload, as image, e vou buscar a próxima imagem. Então, ela está dentro de Assets, IMG, e a próxima é o Home Burger. Quer ver? Esta daqui, ó. Vamos achar. Home Burger. É o meu hambúrguer da página principal. Mesma coisa. Tamanho. Então, o comprimento máximo aqui também 768 pixels. Salvei. Então, está configurado. Depois eu vou ensinar vocês para fazer a configuração do código, toda a indentação, que é uma extensão que é chamada Prettier, tá? Mas ela tem mais detalhezinhos a serem configurados, então para o vídeo não ficar tão longo, eu deixo para a próxima, ok? Mas eu vou estar ensinando vocês. Então, tá aqui. Primeira imagem do meu banner, tá? Do hambúrguer. Em volta vai ter esse detalhe, tá? E aí tem a imagem de fundo também, ok? Então, qual que é a imagem de fundo que eu utilizei? É uma que é chamada aqui só de banner, tá? Se procurar aqui, é essa daqui, é a imagem de fundo do meu banner, tá? Então, vamos fazer a chamada também para ela. Então, link rel, preload, as image, href, e vou buscar a imagem. Então, banner. Aí a mesma coisa, tá? No caso aqui, como a imagem de fundo, eu não preciso definir o tamanho, porque ela vai pegar o tamanho todo da minha tela. Então, vou fechar aqui e já está indicando, olha, a imagem de fundo, o meu hambúrguer e o design que eu fiz, né, o detalhezinho aqui em volta. Então, essa é a parte do pré-carregamento. Então, eu estou garantindo que o navegador ele priorize fazer o carregamento dessas imagens para não falhar, né, a parte da nossa animação.
Tranquilo até aqui? Para a gente finalizar essa parte da configuração, né, essa primeira parte aqui do nosso código, falta um detalhezinho de ícones que eu vou estar utilizando no nosso site. Então, vamos lá para a gente pegar e usar aqui, né, da mesma forma que nós fizemos com o Google Fontes, nós vamos usar um site específico para ícones. O site que eu escolhi, tá? De novo, tudo é gosto. Vocês podem escolher, fazer a pesquisa e ver qual o modelo, quais os ícones que vocês gostam mais. O que eu escolhi é do Ion Icons. Então, vamos lá. Aqui, nessa tela, então é só digitar, né, Ion Icons, ele vai trazer para você na pesquisa. Então, é este o site que nós vamos usar. Então, aqui nós temos os modelos, né, os ícones disponíveis para a gente poder usar. O que eu quero aqui, o que eu preciso? Para vincular este site ao meu projeto, o que eu preciso fazer? Então, eu venho aqui em Usage, tá? E vou pegar aqui a parte da instalação. Então, ele tem 2 scripts aqui para fazer a integração ao nosso site. Então, eu venho aqui, seleciono tudo e copio, Ctrl C, tá? O botão direito aqui, copiar. Com esses 2 scripts copiados, nós vamos inserir lá no nosso código, tá? Mas vamos prestar atenção agora no local que nós vamos colocar. Então, aqui no nosso código, até o momento, nós estávamos colocando tudo dentro do head, que é o nosso cabeçalho. Lembrando que tudo que está dentro do head são configurações para o navegador. Ele não mostra, né, na tela lá bonitinho, ok? Então, dentro do body, nós vamos colocar agora. O script, ele é sempre ao final do nosso código. É a última coisa que nós colocamos dentro do body. Então, vou colocar aqui Ctrl V. Então, vou salvar, que ele vai identar para mim organizar aqui o meu código. Então, são 2 scripts para vincular a página de ícones que eu vou estar usando aqui ao meu projeto, tá? Então, até agora, nós fizemos toda a configuração necessária, né? A parte inicial aqui, para a gente começar a programar. E agora a gente vai começar a dar início ao nosso menu e ao nosso banner. Ok? Para esse vídeo não ficar tão longo, então eu vou encerrar aqui. Na próxima aula, a gente inicia já com o banner e o nosso menu, ok? Até a próxima aula.